Ele é o Deus que dá vida quando tudo está morto. Ele torna a vida dentro de sepulcros. Ele vai em vale de ossos secos e levanta um exército. A gente nunca vai compreender. Só que o questionamento eterno que o ser humano vai ter é: quando que ele vai fazer comigo? Como eu disse, a gente veio contar a história. Uma história que eu acho que, por mais que a gente tenha fé que um dia contaria, a gente achou que não. Vamos dizer assim, eu brincava assim: minha fé é igual a música do Wesley Safadão lá, que ele fala 99%. Ela era forte, mas tinha aquele 1% vagabundo. Porque a fé da gente é assim: é impossível você ter 100% de certeza. Eu acho difícil isso. Eu acho difícil. Então a gente tem aquele 1% que fica ali dificultando a coisa, sabe? Que fica fazendo a gente olhar para trás. E às vezes eu olhava e pensava assim: eu acho que gente talvez não conte essa história, por mais que eu gostaria muito. E eu acho que Deus é poderoso para fazer, mas se não for assim, amém. Não, pode deixar. Pode tirar, obrigado. Então vou deixar a mulher começar. Além de dar honra, ela sabe sintetizar as palavras muito melhor do que eu. Se eu for começar, eu vou lá no final, vou no meio, depois vou no início, depois volto no meio de novo. Eu sou péssimo. Me chama assim também, Raquel? Né? É de homem. Só. Lasqueira. Algumas vezes eu estive nesse altar ministrando louvor, e algumas vezes eu falei que eu estava escrevendo o testemunho da minha vida. Mas a primeira vez que eu falei isso, eu acho que tem uns 3 anos, eu não tinha ideia de como o testemunho ia demorar. Eu não tinha ideia do processo. Abrir as nossas entranhas diante de uma igreja, diante de um povo, é muito difícil. E desde o momento em que eu comecei e nós começamos a passar esse processo, eu sempre falei para o Senhor: eu não quero falar. Eu não quero falar. E cada procedimento que eu ia passando, nosso pastor olhava para nós e falava assim: ei, minha filha, foi uma vitória, né? Vamos falar? Eu falei: não quero falar. Confesso para os irmãos que até hoje eu não queria falar. Mas nós somos obedientes à voz do Senhor. E se chegou o tempo de dividir isso com a igreja, é o tempo do Senhor para nós. Vou falar por idade, porque é muito longo. O Anderson vai complementando. Fala, tá, amor, que eu vou embora. Quando eu tinha 29 anos de idade, hoje eu tenho 34, tá, gente? Quando eu tinha 29 anos de idade, eu e o Anderson decidimos que 30 anos seria a idade máxima para engravidarmos. E aí, paralelo a isso, eu estava fazendo alguns exames e descobri que eu precisaria fazer uma operação no intestino. E eu conversei com o meu médico e perguntei a ele, falei: doutor, o que é melhor fazer primeiro? Ele falou assim: olha, faz a operação do intestino, porque é algo que te traz, iria me trazer uma qualidade de vida, e a sua operação vai ser feita uma cesariana. Você vai ter que esperar pelo menos 1 ano para você tentar engravidar, porque eu aconselho você a isso, para o seu corpo se restabelecer, para o seu intestino, seus órgãos voltarem no lugar, porque a minha operação foi feita, eu tive que tirar, ele teve que tirar todos os órgãos, né, descolar tudo, e assim foi feito. Eu passei pelaquela cirurgia. Paralelo a isso, a gente já estava fazendo os nossos exames para tentar engravidar, para começar a tentarmos engravidar. Eu sempre fui ao médico todos os meses, todos os anos, e naquele ano eu fiz a ressonância, levei para minha médica e ela falou assim: Débora,
sabia que você tem endometriose? Eu falei, eu não. Na minha ignorância, na verdade, eu nem sabia o que era endometriose, né, a fundo. Eu sabia que era uma doença que causava muita cólica, mas eu nunca tive cólicas extraordinárias, eu nunca tive sangramentos extraordinários. Meu fluxo sempre foi ok. Eu fiz os exames todos antes de casar e tudo aquilo estava tudo ok. Eu nunca tive nada que me apresentasse aquilo. E aí ela me explicou que eu era extremamente assintomática, mas que eu tinha um quadro de endometriose. E que eu já tinha alguns endometriomas nos meus ovários. Mas eu falei para ela, doutora, eu preciso resolver cada coisa de uma vez. Ela falou assim, olha, você pode tomar um remédio, ou você tentar engravidar agora, ou a gente operar, tirar os endometriomas e você tentar engravidar. Eu falei, não, eu preciso operar o intestino, cuidar disso e vamos cada coisa de uma vez para eu não enlouquecer. Ela falou assim, não, então tudo bem, se você não quer engravidar agora. Operei o intestino, demorou alguns meses. Operei o intestino. Meu médico falou assim para mim, olha, a operação vai demorar 40 minutos. É uma coisa muito rápida. E no dia da minha operação, deu 1h30, deu 2h30, eu estava na sala de cirurgia. E quando eu voltei, meu médico, muito carinhoso, virou para mim e falou assim, a sua operação do intestino demorou 40 minutos. As dos ovários foi 1h30. Eu falei para ele, o que tinha nos meus ovários? Ele, bolas de ping-pong. Eu falei, como assim, doutor? Ele falou assim, sim, você tinha uma bola de ping-pong atrás do seu ovário esquerdo e uma bola de ping-pong atrás do seu ovário direito, que eram 2 endometriomas gigantes que estavam ali. E eu falei para ele, mas doutor, eu fiz uma ressonância agora, deu que eu tinha um cistozinho de 3 milímetros. Ele falou assim, não era 3 não, querida. Eu falei, o que o senhor fez? Ele falou, eu tirei, eu não ia te fechar com aquilo dentro de você. Eu precisava tirar aquilo de você. E ali foi uma cirurgia que seria só do intestino. Eu operei 3 órgãos. A Carol cuidou de mim na época, minha mãe, minha família. Eu sentia dores horríveis, 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 porque eu sentia a dor do intestino, mais a dor dos ovários. E eu falava, nunca mais, eu não quero ter filho, eu não quero saber disso, porque eu nunca mais quero operar. E a minha tia sempre falava algo para mim que marcava muito a minha vida. Ela falava, filha, nada é para sempre. A sua dor vai passar. E ali passou, alguns meses passaram, voltei numa médica, mudei de médica na época. Vamos engravidar? Vamos engravidar. Né, vida? Vamos fazer os exames? Vamos fazer os exames. Fiz todos os exames que ela me pediu, levei para ela e algo chamou minha atenção naquele exame. Óbvio, fui pro Google ver o que era aquilo. E aquilo me desesperou de uma tal forma que eu falei para a Ana, falei, não é possível. Cheguei para a médica e perguntei, doutora, o que é isso? E ela falou para mim, olha, você tem uma alteração do seu lado direito. Aqui diz que pode ser ou uma inflamação na trompa ou um cisto paraovariano. Eu olhei para ela e falei assim, eu preciso orar para ser o quê? Aí ela falou assim, ora para ser o cisto. Porque se for a trompa, sendo muito sincera com você, é muito difícil desinflamar e você ter uma trompa natural. Mas você tem a outra, fica tranquilo. E a gente estava no meio do Metanoia naquela época, para fazer o nosso congresso, né? Dos jovens. E eu estava com uma carga muito grande, que eu tinha que treinar os jovens, o teatro. Eu estava escrevendo o texto do teatro com o Léo, que foi a história da vida do Léo na época. E eu comecei a tomar antibióticos fortíssimos. Até então, eu só tinha tomado antibiótico na minha infância. Eu não sabia o quanto que aquilo me fazia mal. E eram antibióticos muito fortes para ver se a inflamação ia embora. E ela falou assim para mim, ó, você vai tomar o antibiótico. Se for inflamação, vai sumir. Se for o cisto, na sua próxima ultra, ele vai estar lá. E eu falava, Senhor, ele tem que estar aqui. Eu nunca orei tanto para ter um cisto no ovário. Eu falava, Senhor, ele tem que estar aqui. Rompemos aquele metanoia, foi uma bênção. E na segunda-feira seguinte eu fui fazer a outra.
Aí eu cheguei na outra, a médica falou assim pra mim: por que você tá fazendo outra? Falei: por quê? Aí ela: não, porque tá tudo ok. Eu falei: não, não tá ok não. Ela: tá ok. Eu falei: não, não tá ok. Tem um cisto aí. A senhora tem que achar esse cisto. Ela falou: Débora, não tem cisto nenhum aqui. Eu falei: doutora, tem um cisto aí. Acha esse cisto em nome de Jesus. Aí ela foi, tirou o aparelho, colocou por cima e falou pra mim: o que tá acontecendo? E eu expliquei a ela. Ela falou assim: filha, não tem mais nada aqui. E eu saí dali perguntando ao Senhor. Eu falei: Senhor, eu sei a importância que tem uma trompa na vida de uma mulher. E eu sei que uma trompa, uma vez inflamada, a outra pode inflamar também, que foi o que a minha médica me explicou. E eu posso não gerar filhos. E eu saí dali e fui falar com a minha médica. Ela falou assim: olha, Débora, era trompa. Era uma inflamação na trompa. Ela falou: mas fica feliz, porque foi tratado. Vamos tentar engravidar? E eu falei para ela, falei: doutora, o que eu faço? Ela falou assim: olha, você tem endometriose. Eu te dou duas opções. Ou você trata a endometriose por 3 meses, com um remédio contínuo, que acaba com o seu fluxo menstrual. Ou você tenta engravidar agora do jeito que tá, e vamos tentar. Eu falei para ela: eu não queria engravidar com um quadro de infecção no meu abdômen. Vamos tratar então. Ela falou assim: então trata a endometriose, eu concordo com você. Comecei a tomar aquele remédio que era para cortar o fluxo menstrual. E eu comecei a menstruar 2 vezes ao mês. Aquilo que era para cortar o fluxo, para melhorar a inflamação, porque a endometriose é uma inflamação, começou a inflamar mais. E ela falou: chega e vamos tentar engravidar. Eu falei: por quanto tempo? Ela: 1 ano. Um casal saudável, como vocês são, pode engravidar em até 1 ano. Não esperei 1 ano. Quando deu 8 meses, eu fui nela de novo. E aí ela começou a falar: você está muito ansiosa. Você está muito ansiosa. E eu falava para Anderson: a médica está falando assim, vida. A gente faz o quê, Anderson? Vamos trocar de médica. Com 8 meses, troquei de médica. Porque eu não queria uma médica que falasse para mim que eu estava ansiosa. Eu queria uma médica que entendesse que eu estava nervosa por tudo aquilo que eu estava vivendo. E que falasse para mim: Débora, vamos fazer mais exames. Vamos acompanhar de uma outra forma. Eu falei para ela, falei: doutora, eu preciso saber se eu ainda tenho endometriose. Eu preciso saber se foi tratado, como é que está o quadro. Ela: não, tranquilo, fica tranquilo. Mudamos de médica, fui para uma outra médica. Cheguei na outra médica, contei toda a história para outra médica. Aí ela virou para mim e falou assim: quem falou para você que você tem endometriose? Eu falei: a outra médica. E uma ressonância. Ela falou assim: você nunca fez o exame de sangue que comprova que você tem endometriose? Qual é o grau da sua endometriose? Eu falei: não, nunca fiz. Fui fazer todos os exames de novo, que ela queria todos os exames, que eu já tinha passado 6 meses e nenhum deles valia mais. Comecei a fazer todos os exames e aí ela constatou que eu tinha 1 grau de endometriose leve. Eu tinha 3 focos de endometriose em todo o meu abdômen, não tinha tomado nenhum órgão. A endometriose não era algo que me impedisse de engravidar aos olhos dela. Em todas as vezes que eu ia nessa médica, eu falava exatamente para ela, eu falava assim: doutora, eu sinto muita dor, mas não é dor de cólica. Eu sinto dor no meu abdômen. E aquelas dores foram se intensificando muito, muito, muito. E eu falava: amor, eu tô com muita dor. Até um dia que eu falei assim para ela: doutora, eu tô com muita dor. Ela falou assim: olha, você vai nesse médico aqui e apresenta a ele seus exames. Se ele falar que o seu caso é operatório, você vai operar a endometriose, mas para mim não é operatório. E eu fui nesse médico e ele falou assim para mim: Débora, seu quadro não é operatório. E eu contei sobre a minha operação do intestino e ele falou assim: olha, existem coisas que a gente só consegue ver abrindo a pessoa. Mas não tem um porquê eu abrir você. Aí ele falou assim: você pode ter um quadro de aderência abdominal, você pode ter algumas coisas. Ele falou assim: mas você é nova, você não tem, eu não tenho por que abrir você. E eu lembro que eu olhei para ele e falei assim: doutor, abre para ver o que está acontecendo aqui dentro. Aí ele falou assim: não, filha, eu não vou te abrir, vai tentar engravidar. E aí demorou mais 6 meses, nada de engravidar. Voltei na médica. Quando eu voltei nela, ela falou assim para mim: Débora, você está muito ansiosa. Eu falei para ela: eu não aguento mais ouvir essa palavra. Eu falei: eu não estou ansiosa, eu estou preocupada.
Eu não estou ansiosa de querer um filho hoje. Eu estou preocupada com o que pode acontecer comigo. E aí, eu lembro que eu fui a um outro médico, ele virou para mim e falou assim, uma outra opinião, ele virou para mim assim, você não ovula. Eu falei, o quê? Ele falou, não, você não ovula. Até hoje ninguém falou isso para você? Eu falei, não. Ele falou assim, você cria cistos dentro de você, mas não ovula. Ele falou, olha, vou te dar esse remedinho aqui e você vai ovular. E eu tomei aquele remédio e senti uma dor descomunal aquele mês. Voltei para minha médica e falei, doutora, eu tô com muita dor do meu lado esquerdo, mas é muita dor. Eu não conseguia levantar, às vezes eu levantava, eu gritava de dor dentro de casa. Ela me pediu uma ultra, Deus enviou um pólipo no meu útero que nunca tinha aparecido, e ela virou para mim e falou assim, vai tirar esse pólipo, porque você não engravida por causa do pólipo. Eu falei, o pólipo apareceu esse mês, a senhora tem certeza que é por causa do pólipo? Ela tem certeza que é por causa do pólipo. Fui para aquele outro médico, que ele era o cirurgião. Falei, doutora fulana mandou vir aqui para tirar o pólipo. Aí ele falou assim, olha, o pólipo, Débora, a gente tira via vaginal, vai enfiar, não sei o quê. Eu falei, doutor, já que o senhor vai tirar o pólipo, abre aqui, pelo amor de Deus. Ele falou, você me pedindo para te abrir? Eu falei, abre para ver, porque a dúvida, eu não consigo viver em dúvida, eu quero saber o que está acontecendo dentro de mim. Aí ele virou para mim e falou assim, tá, Débora, eu vou te abrir. Vou tirar o pólipo, te faço uma cirurgia vídeo e vejo se tem alguma aderência, o que está acontecendo dentro de você. Tinha tomado o remédio que aquele outro médico tinha passado para mim e marcamos a operação. Eu nunca fui medrosa para nada. Tem que operar? Opera. Tem que resolver? Resolve. Eu não gosto de viver na dúvida. E a dúvida me matava. Quando marcamos a operação, fui na minha médica e falei, olha, o doutor fulano falou que vai tirar o pólipo, mas ele vai abrir para ver se tem alguma aderência, alguma coisa. E ele falou assim para mim, ela falou assim para mim, tá bom, você quer operar? Você quer que te abram? Nunca vi isso, Débora. Mas eu sentia no meu espírito que eu precisava passar por aquilo. Eu sentia dentro de mim que aquilo ali ia ser, de certa forma, uma resposta para mim. Para aquelas dores que eu sentia que todo mundo falava que era normal. E quando a gente marcou a operação, tive alguns problemas e eu operei. Eu entrei para a cirurgia e eu lembro que eu falava para minha tia assim, tia, isso não acaba nunca. E ela falava para mim, filha, nada é para sempre. Seu coração tem paz? Eu falei, tá. Então tá bom. Minha mãe falava, filha, eu tô aqui, vamos lá. Eu lembro que eu entrei para a sala de cirurgia e demorou muito porque tinha tido uma operação infantil antes no centro cirúrgico e todo mundo foi para o centro cirúrgico. E eu fiquei ali fora olhando os médicos conversarem e eu só olhava para o céu e falava, Senhor, eu preciso de uma resposta. Mas eu sabia o que poderia ter dentro de mim. E por algum segundo meu espírito se desesperou. Porque eu ouvi dentro de mim uma voz que dizia, existe uma trompa. Eu só ouvi isso. Eu comecei a chorar e comecei a orar e falei, Senhor, que seja feita a tua vontade. Eu não sei o que está acontecendo. Saí da operação sentindo muita dor, muita dor, muita dor. Eu olhava para Mo e falava assim, Mo, o que aconteceu? É muita dor que eu estou sentindo, não é possível. Ele olhava para mim, me fazia carinho e falava assim, filha, tá tudo bem. Eu falei, cadê o médico? Ele falou assim, o médico tinha uma outra operação e foi embora. E eu estava no hospital e não tinha remédio para dor no andar que eu estava. Estava minha mãe, o Anderson e um amigo nosso. Eu lembro que meu amigo fez um escândalo. Não é possível que ela está sentindo muita dor, mas era muita dor, muita dor. E eu só perguntava para Anderson, amor, o que aconteceu? Tá tudo bem dentro de mim? Tá doendo muito, não pode estar tudo bem. E ele falava, filha, tá tudo bem. E eu conheço o olhar da minha mãe. O olhar da minha mãe era de muita dor.
Eu falava, mãe, o que aconteceu comigo? Ela, não, filha, tá tudo bem. Eu ia passar a noite sozinha. E o Anderson falou assim pra mim, filha, amanhã de manhã eu tô aqui 6h30. Eu falei, mas eu só tenho alta às 9. É 5 minutos do hospital aqui pra casa. O que aconteceu? Ele falou, não, amor, eu vou chegar aqui 6h30 pra te pegar. Ele falou assim pra mim, não recebe ninguém não. Eu falei, vou receber quem? O médico? Ele falou assim, não, 6h30 eu tô aqui. Deu 7h30, o médico entrou. Eu falei, cadê Anderson? Aí o médico entrou. Foi 7h30, você só podia entrar às 8. Anderson não sabia, mas ele só podia subir às 8. E quando deu 7h30, o médico entrou. E ele entrou para me fazer viver. Claro que a culpa não é dele, mas o pior dia da minha vida. Ele olhou para mim e falou assim, olha, o negócio estava muito feio, minha filha. Eu falei, feio como? Ele falou assim, eu só tirei a trompa esquerda. A outra eu deixei. E eu olhei para aquele homem e falei, o senhor o quê? Ele falou assim, a sua trompa esquerda estava igual uma salsicha. O seu abdômen estava todo colado. Eu precisei descolar todo o seu abdômen, tirar a sua trompa. Mas não se preocupa. O seu ovário esquerdo, onde não tem a trompa, tá bom. O direito, aonde tem a trompa, estava cheio de cistos. E eu olhei para o lado, eu não via minha mãe, eu não vi meu marido, eu não vi ninguém. As minhas lágrimas caíam. Ele não sabia que eu não sabia ainda. O Anderson e minha mãe decidiram não me contar porque eu ia passar a noite sozinha e eles não queriam que eu ficasse chorando a noite inteira. Para quem é mulher, sabe o quanto é difícil. E sabe a importância que tem uma trompa na vida de uma mulher. Eu me senti mutilada. E eu só falava para Anderson, eu não vou conseguir nunca engravidar. Ele falava, filha, você tem a outra. Eu falava assim, mas o ovário está tão danificado. E eu entrei num quadro depressivo muito forte. Eu fiquei 1 mês no meu quarto, até recuperar daquela dor. Porque ele teve que descolar toda a parede do meu abdômen. Ele teve que tirar toda a aderência que eu tinha. Ele tirou todos os focos de endometriose. E eu só conseguia perguntar ao Senhor, o que eu fiz? Eu falava, Senhor, eu guardei os seus mandamentos. Eu cumpri as suas leis. Eu me guardei para o meu marido. Eu fiz tudo certinho. Qual foi o meu erro? Eu queria achar o meu pecado. Porque Deus é bom. Ele sempre é bom. E Ele não muda. Então eu entendo que se Deus é bom, você só passa por dificuldade na sua vida por 3 motivos. Um é uma semente que você planta e você é obrigado a colher. O outro é por um pecado que você cometeu e aquilo ali é uma brecha que você abriu. E o outro é um processo que o seu corpo vai ter que passar, mas que Deus vai tornar em algo bom. Só que eu ainda estava ali no primeiro. Qual foi a semente que eu plantei para colher o que eu estou colhendo? E eu comecei a revirar minha vida inteira. Eu comecei eu entrei uma coisa de revirar minha vida inteira. Eu queria falar com quem não queria mais falar comigo. Eu falei, o que está acontecendo? O que eu fiz? E nada mudava. Eu comecei a ver qual é o pecado que eu estou vivendo. Eu falava para Momô, me fala o meu pecado. Ele falava, vida, você não tem pecado nenhum.
E até eu aceitar que aquilo ali era uma falha do meu corpo e que Deus iria fazer daquilo ali um processo na minha vida, demorou muito. Eu precisei ir para terapia, porque aquilo tudo, eu não estava sabendo lidar com aquilo. Eu me afastei dos meus amigos, eu sumi. Eu não queria falar sobre aquilo. Os poucos amigos que eu tinha, eu consumia o tempo com os meus problemas. As nossas conversas se tornaram conversas sobre o meu problema. E quando eu vi aquela realidade na minha vida, eu falei, não, chega, peraí, eu preciso me tratar. Eu preciso que alguém fale comigo que não seja os meus amigos. Eu preciso consumir um tempo que não seja da vida deles, não é justo com eles. E eu comecei a fazer terapia. Passou aquele período, eu voltei para aquela médica, contei para ela o que aconteceu. Ela virou e falou assim, ainda bem que você pediu para te abrir, né? Eu falei assim, não foi eu, foi Deus. Ele sabia do que eu precisava. E aí ela virou para mim e falou assim, olha, 6 meses para você engravidar. Seu útero tá limpinho, você ainda tem uma trompa. Eu falei, doutora, na minha ignorância, a mulher ovula cada mês por um lado. Então eu tenho 1 mês sim e 1 mês não de chances de ovular, de engravidar. Ela não, a trompa pega de um lado e bota para o outro. Eu falei, sim. 1% de chance disso acontecer. Ela virou para mim e falou assim, sua trompa está elástica? Eu falei, não sei. Ela falou assim, então, vai lá no médico, volta. Pergunta a ele se a sua trompa é móvel. Porque se a sua trompa for móvel, você pode tentar engravidar todos os meses. Eu voltei no médico. Perguntei, doutor, minha trompa tá móvel? Ele, tá móvel. Óbvio que a gente vai ler na internet. Acontece, mas casos raríssimos de você engravidar de um lado quando não tem outra trompa. E aí eu comecei a fazer um tratamento que é chamado de ultrassonografia seriada. E aí fiz 1 mês, descobri que eu não ovulava. Ela virou para mim e falou assim, não, isso é normal. Toda mulher tem 1 mês que não ovula. É 1 mês que o corpo tira para descansar. Eu falei, tá, então faz semana que vem? Ela faz semana que vem. Mês que vem, ela faz mês que vem. Quando chegou no outro mês, não ovulava. Eu fui diagnosticada com uma síndrome do folículo não roto. Os meus folículos crescem, mas não rompem. Eles criam cistos dentro dos ovários. E o meu ovário direito estava danificado porque aquele médico tinha me passado um remédio para eu ovular. Então eu tinha criado vários folículos grandes dentro do meu ovário que criaram cistos gigantes. Eu tinha um cisto com 6 centímetros, eu tinha um cisto com 5 centímetros, tudo dentro de um ovário só. E aí ela virou para mim e falou assim, isso é simples. Vamos fazer eles romperem. Eu falei, como? Ela, você vai tomar essa injeção aqui e ele vai romper. Você vai fazer a ultrassonografia, vai chegar a 19 milímetros, você vai tomar a injeção, vai namorar e você vai engravidar. E eu tinha que torcer para o folículo que crescesse fosse do lado da trompa, porque se fosse do outro lado não adiantava tomar o remédio. E eu fui fazer aquilo no primeiro mês e era do lado da trompa. Glorifiquei a Deus, tentamos engravidar, não deu certo. E eu falei para ela, vou ter que tomar isso quantos dias, quantas vezes? Porque a injeção era muito cara. E ela falou assim para mim, todos os meses. Eu falei, até engravidar? Ela, sim. E aí eu lembro que a gente começou a comprar e dividir em 3 vezes no cartão. Aí quando a gente chegava no 3º mês, a gente estava pagando o valor cheio, porque era 3 vezes. E aí, tomei o primeiro mês, não. No 2º mês, fui fazer a ultra. A ultra era exatamente do lado do meu ovário, que tinha trompa. E eu glorificando a Deus. No 3º mês, a mesma coisa. Ela virou para mim e falou assim, nossa, mas seu corpo gosta de ovular pelo lado direito, né? Eu falei assim, eu não sei se é meu corpo ou se é Deus que está me ajudando, mas estou ovulando desse lado. Mas também não estou adiantando, não engravidei ainda, doutora. Passou esses 3 meses. Teve um dia que eu entrei dentro do consultório dela, eu fui apresentar ela
um exame e ali eu sofri um terror psicológico gigantesco. E o Anderson, foi a primeira vez que o Anderson virou para mim e falou assim: amor, troca de médico. Só que eu estava tão cansada daquilo tudo que eu não queria mais falar para ninguém sobre aquilo. Todos os médicos que eu ia, eu tinha que contar toda a minha história, desde a operação do intestino. E todo mundo perguntava: por que você operou o intestino? Eu estava cansada, estava esgotada. Eu não queria mais falar sobre aquilo. E aí ela falou assim para mim: olha, você já fez 3 ciclos, 3 meses disso e não adiantou. Faz mais 3. E se você não conseguir, eu vou te indicar um outro médico. E eu falei para amor, amor, eu não quero ir pro médico essa mulher não. Eu vou ver o que a gente tem que fazer. E a gente estudava muito sobre o que poderia causar essa síndrome, porque tudo que não tem explicação é uma síndrome. E a gente começou a ver e começamos a pesquisar. Chegava a pegar teses de doutorado de universidades, estudos de universidades americanas, porque a sensação que a gente tinha é que os médicos não sabiam o que estavam fazendo mais. E aí eu pegava estudos de universidades americanas, vinha traduzindo, trabalheira danada para traduzir, tentar entender, e levava para o médico, mostrava, o médico ficava assustado, tipo assim: caramba, você está vendo um negócio que nem eu vi. A gente descobriu que quando a mulher toma muito uma tese, né, um anti-inflamatório para cólica, o que acontece é que você pode ter essa síndrome. E a gente descobriu que o que causa a síndrome também é porque a endometriose engrossa a pele do nosso ovário e o folículo não rompe. E eu só sei que chegou um momento que eu virei pro Anderson e falei assim: amor, vamos procurar um médico de reprodução humana. Eu preciso de uma outra informação, eu preciso de alguém que me entenda. E aí eu pesquisei o melhor médico do Brasil. E quando a gente... Niterói tem várias clínicas de reprodução humana. E a gente se apavorou com os preços, né, de reprodução humana. E fomos procurar o cara que entendia daquilo. E eu lembro que a consulta dele era muito cara. O plano não cobre. Nada do que diz respeito à reprodução humana é coberto por plano de saúde. E aí pagamos aquela consulta, entramos naquele consultório. E aquele homem nos deu uma aula sobre tudo que tinha acontecido comigo. Tudo que tinha acontecido. Tudo. E uma das coisas que aquele homem virou para mim e falou assim: qual é a sua reserva ovariana? Eu falei para ele: não sei. Aí ele: você tá esse tempo todo lutando e você até hoje não sabe qual é a sua reserva ovariana? Eu falei: não sei. Aí ele falou assim para mim: ó, você vai fazer esses exames aqui, nada é pago pelo plano. Eu preciso saber qual é a sua reserva ovariana. A reserva ovariana, a mulher, para quem não sabe, a mulher ela nasce com um número de folículos, né? E conforme você vai ovulando todo ano, aquele folículo vai indo embora. Você perde a sua reserva ovariana. O homem não. O homem ele produz, né, o espermatozoide, até a mulher não. Por isso que a mulher entra na menopausa. Quando essa reserva acaba, a mulher entra na menopausa, ela para de ovular. E a preocupação daquele homem era a minha reserva ovariana. E eu não entendia por quê. E ele me pediu todos aqueles exames. Todos de novo. E aquilo para mim era torturante demais. Muito torturante. E eu falava para Anderson: eu não posso desistir. Daí ele falava assim: eu jamais vou deixar você desistir do maior sonho da sua vida. Ele falou: nem que a gente venda tudo que nós temos, mas a gente nunca vai desistir. Quando aquele homem falou pra gente: vai e volta, faz todos os exames. Isso foi em março de 2019. Eu já tinha 32 anos. Eu fiz todos aqueles exames
E quando eu entrei para fazer um último exame, que era uma ultrassonografia, eu tinha ressonância para fazer, eu tinha ultrassonografia para fazer, eu tinha exame de sangue para fazer, e eu fui fazer uma ultrassonografia num lugar que eu já era acostumada a fazer, as médicas já me encontravam, elas já sabiam que eu não tinha uma trompa, elas já sabiam do meu problema, que eu sempre fazia ultra no mesmo lugar. Eu fiz uma biópsia do útero, foi a primeira biópsia que eu fiz. E na biópsia do útero deu uma pequena inflamação. Essa inflamação apareceu na minha operação. E o médico tratou durante 7 dias. Ele falou para mim que a inflamação da trompa escorre para o útero. Você tem uma pequena inflamaçãozinha que é chamada de endometrite. Você trata e ok. E ela falou assim para mim, ó, essa inflamação já está crônica. Eu falei, o quê? Ele falou, tá crônica. E eu falei para ele da operação e ele falou assim para mim, se essa inflamação não foi tratada lá atrás, ela já se tornou uma inflamação crônica, a gente tem que tratar. Ele falou assim, mas fica tranquilo, é rápido para tratar. Eu falei, tá bom. Fui fazer a ultra. Quando eu cheguei na ultra, a médica falou assim para mim, Débora. Eu falei, oi, doutor. Eu já andava anestesiada. Eu subia nesse altar, eu acho que só meu espírito que subia. Só minha alma, meu corpo. Porque meu espírito... Mas eu sempre falei para o Senhor uma coisa. A minha dor não pode ser maior do que a minha vontade de te adorar. Com filho ou sem filho. Eu vou estar naquele altar todos os dias. A não ser o dia que eu não aguente, que o meu corpo não aguente. Mas se o Senhor me sustentar, eu vou estar lá. E esse foi o propósito que eu fiz com Deus. E naquele dia que eu entrei naquele consultório, ela virou para mim, ela falou assim, você está com hidrossalpinge na sua trompa direita. Eu falei, o quê? Ela você não sabia? Assim. Eu falei, doutora, eu tive hidrossalpinge na minha trompa esquerda, eu já tirei minha trompa esquerda. Ela falou assim, mas geralmente quando dá em uma, dá em outra. Você não sabia disso? Eu não sei se ela tinha um grau de intimidade muito grande comigo para ela vomitar desse jeito. Ou se eu estava muito mal, porque aquilo me feriu de uma forma muito grande. Eu não quis ir para terapia naquela semana, eu não queria falar com ninguém. E a minha terapeuta falou assim, não, você tem que vir, é nessa semana que você tem que vir. Eu sentei diante da minha terapeuta e eu só chorava. E aí eu abri minha boca. Eu só chorava. Eu falava para ela, eu não tenho o que te falar, eu só quero chorar. Voltei para minha médica e falei para ela o que está acontecendo. Ela virou para mim e ela falou assim, nossa, mas você é muito complicada, garota. E eu olhei para a cara dela e falei assim, doutora, o que eu faço? Ela, vamos tomar antibiótico para ver se some, como sumiu da primeira vez. E ali eu comecei o pior ano de toda a minha vida. Eu comecei a tomar antibiótico em março. Repeti a ultra em abril. E a imagem estava lá. Não tinha sumido. E era uma imagem alongada. E eu falava assim, mas não pode ser um cisto? Ela, não, Débora, um cisto é redondo, sua imagem é alongada. Aí ela virou para mim, garota, pelo amor de Deus, vai tirar essa trompa e vai fazer logo uma FIV. E eu saí dali tipo, não tem jeito mais. E eu lembro que eu estava na recepção e eu cheguei perto dele e eu só chorava. Porque ela vomitou. Vai tirar essa trompa. E a única coisa que eu falava para Anderson era, amor, não me deixa perder mais nenhum pedaço de mim. Por mais que ela não funcione, mas eu não quero perder mais nenhum pedaço de mim. Eu tinha uma ressonância magnética para fazer com uma médica muito famosa, que é muito especialista em endometriose.
que o meu médico queria entender o quadro da minha endometriose. E naquela semana eu clamei ao Senhor. Eu falei: Senhor, eu preciso ouvir a tua voz. Eu preciso viver quem tu és e aquilo que eu canto naquele altar todos os dias. Tenha misericórdia da minha alma. Fala comigo de alguma forma, porque eu já não estou mais suportando. E uma amiga minha me liga e fala assim: amiga, atende o telefone que tem alguém querendo falar com você. Eu falei assim: o que é isso? É pegadinha? Ela falou assim: não, não é não. E toca o telefone, uma mulher me liga e fala assim: eu estou te ligando para orar com você. E ela ora. Ela só ora. E ela falou assim para mim: olha, eu preciso te ver, eu só queria te dar um abraço. E eu lembro que foi o primeiro sábado que eu pedi pro Anderson não trabalhar, porque eu sempre fui muito durona e eu ia trabalhar em todos os casamentos. Todos os casamentos eu estava lá, com dor sem dor, com trompa sem trompa. E naquele sábado eu pedi arrego. Eu falei: amor, eu não tô aguentando. E aquela mulher só tinha um sábado para falar comigo. E eu lembro que eu falei assim: Senhor, existem profetas na terra, envia um para minha vida, porque eu já não estou conseguindo mais me alimentar. Eu não tinha mais forças. Eu só chorava. E a minha tia só falava assim para mim: filha, nada é para sempre. Eu lembro que eu subi o morro para ver aquela mulher. Cheguei na sala daquela casa, daquela família que me atendeu tão bem. Eu e essa amiga. A mulher me olhou e falou assim: vamos orar? Eu falei: vamos. Na noite anterior eu tinha pedido ao Senhor duas coisas. Eu falei: Senhor, eu nunca oro em voz alta. E o meu interior falou assim: Pai, separa amanhã desse sábado para o Senhor me encontrar. Se possível for, larga tudo e vai e me encontra a mim. Ouve o meu clamor e me encontra naquela casa. E não me deixa perder mais nenhum pedaço. Por mais que a minha trompa seja inútil, por mais que ela nunca venha funcionar, mas eu não quero ser mutilada novamente. E quando aquela mulher começou a orar, o Senhor tomou aquela mulher. E Deus, na figura daquela mulher, me falou 4 coisas. Você não vai perder mais nenhum pedaço, pois eu separei essa manhã para te encontrar. E você vai gerar o filho do seu ventre, porque eu me alegro em ti. A partir daquele momento, eu comecei a acreditar que eu poderia gerar um filho, porque dentro de mim isso já tinha morrido. Eu só não queria mais sofrer. E eu saí daquela sala e eu falei para Anderson, eu falei: vida, eu vivi uma das maiores experiências de Deus, com Deus na minha vida. Eu precisava daquele sábado. O Senhor sabia que eu precisava. Eu fui fazer a ressonância e eu olhava para a médica e eu falava assim: doutora, eu só chorava. Ela queria que eu contasse para ela para que eu estava fazendo aquele exame e eu só chorava. E eu falei para ela, falei: doutora, eu preciso saber o que tem dentro de mim. Eu não vou aguentar viver 14 dias com a dúvida do seu laudo. Fala comigo, por favor. Aquela mulher tão importante saiu da sala dela e veio falar comigo. E quando acabou aquele exame, a equipe dela chamou ela e ela virou para mim e falou assim: Débora, você sabe o que é cisto para-ovariano? Eu falei: não sei. Ela falou: é um cisto que é criado fora do seu ovário. Ela falou assim: de uma forma extraordinária, você tem um cisto que é da forma da sua trompa, mas a sua trompa está lá. E ela não está inflamada. Você tem um cisto além da sua trompa. E eu olhei para a cara dela e falei assim: o Senhor restaurou a minha trompa. Naquela sala, o Senhor restaurou a minha trompa. Eu tenho esse cisto até hoje.
Eu saí daquele lugar e fui pro médico da reprodução humana, feliz da vida. Primeira coisa que ele falou para mim, vamos tirar a trompa, porque ele só tinha visto a ressonância. Eu falei, não vamos. Ele, vamos porque está inflamado. Eu falei, não vamos porque a doutora Alice falou que não é a trompa. Aí ele, se a Alice falou que não é a trompa, então não é a trompa. Eu falei, em nome de Jesus, não é a trompa. E aí ele foi ver meus exames todos, ele virou para mim e falou assim, então, o que mais me preocupava. Eu falei, o quê? Aí ele, sua reserva ovariana. Eu falei, o que tem minha reserva ovariana, doutor? Aí ele, é de uma mulher que está quase entrando na menopausa. Aí ele falou assim, mas fica calma. Você tem qualidade de ovários, porque você é nova. A minha reserva ovariana, ela é 1/5 do mínimo de todas as mulheres. 1/5. Se o mínimo de uma reserva ovariana da mulher é 2,5, o meu é 0,5. E ele falou assim para mim, olha, precisamos fazer uma FIV. Eu olhei para a cara do Anderson. Eu falei, precisamos fazer o quê? Ele, uma FIV. Você sabe o que é uma FIV? Falei, por alto. Ele, então, a gente tira o seu folículo, a gente dá um remédio, a gente estimula o seu ovário vai reproduzir alguns folículos e você vai tirar ele com uma agulhinha tirado, a gente vai levar ele para o laboratório, vai colher o esperma do Anderson, vamos fabricar um embrião. Depois de 3 dias do embrião vivo, ele tem que viver, tem que reproduzir, a gente vai injetar ele dentro do seu ovário. Eu falei, tá bom. Aí ele, mas primeiro a gente tem que tratar o seu útero, porque senão não tem jeito. Porque precisava ser a FIV, porque não tinha uma trompa. E eu não tinha tempo para tentar mais. E ela não tinha tempo para tentar. A outra trompa, ela estava com o cisto colado nela, deslocada, e era muito mais complexo. Então, assim, pode-se dizer que o médico já diz para você fazer a FIV, porque pelas vias naturais não dá. Não dá. Ele falou, você pode tentar, você quer tentar? Mas você pode perder tempo. Eu falei, não, doutor. Ele falou, não, mas espera. A gente precisa tratar a inflamação. Porque se eu colocar um embrião no útero inflamado, o embrião morre com a inflamação. E se demorasse, né, a fazer, a reserva ovariana podia acabar e nem a FIV mais, e aí acabou de vez. E aí eu feliz da vida nesse momento, porque eu falei assim, eba, vou ter uns 18 embriões, que geralmente quem faz uma FIV tem 18 embriões guardados, né? Estimula muito. Aí ele falou assim, não, mas espera, não adianta você fazer comigo, porque você não tem reserva ovariana para você ter embriões para guardar. Eu vou encaminhar você para minha equipe, você vai fazer o que a gente chama de mini FIV, porque você não vai ter tantos embriões assim, porque você não tem folículos. A FIV, ela não cria folículos, ela faz crescer o que já existe em você. Então, como você tem poucos, não adianta eu tirar 30 mil de você para fazer uma FIV, porque você não vai conseguir guardar embriões. Então, você vai lá para a minha clínica, que é um pouco mais barato, que você toma uma quantidade menor de remédios, e você vai tentar fazer isso. Mas calma que a gente tem que tratar a endometrite. Comecei a tomar o remédio da endometrite, repete a primeira biópsia do útero. A endometrite permanece. Volto pro médico, tomei outro ciclo de antibiótico, volto a fazer biópsia do útero. Porque a endometrite impede até da FIV. Porque se coloca o embrião lá, a inflamação mata o embrião. Então a única coisa que me restava em toda a história era o meu útero. E nesse momento eu não tinha mais útero. O meu útero estava inflamado. E eu comecei a tratar o útero em março. Em outubro eu ainda estava com o útero inflamado. E aquela inflamação não ia embora. E eu tomei antibiótico esse tempo inteiro. Até um dia que eu liguei para o meu médico e falei, doutor, eu não aguento mais essa vida. Me passa para alguém que possa me operar, que possa fazer alguma coisa por mim, porque eu não suporto mais tomar antibiótico. Meu corpo não aguenta mais. Eu só emagrecia, porque os antibióticos me deixavam enjoada, eu não conseguia comer e eu ia definhando. E minha família inteira, Débora, você está muito magra, você está muito magra. Eu falava, gente, o que eu vou fazer? E minha irmã preocupada e todo mundo ali naquela agonia comigo. Eu falei, eu não tenho o que fazer, eu preciso me tratar.
E para quem não sabe, biópsia do útero é seco. Você não toma anestesia. Ele envia uma cânula dentro do seu útero, arranca um pedacinho e eu tenho desvio no meu útero. Então, cada vez que eu ia fazer aquela biópsia, eu desmaiava de dor. Eu passava muito mal. O meu médico, ele já cuidava tanto de mim que a enfermeira dele ficava fazendo carinho na minha cabeça. Mas ele sempre falava assim para mim: o dia que você engravidar, você tem que vir aqui, porque eu quero ver essa vitória sua. E quando foi em outubro, ele me encaminhou para um outro médico. Eu cheguei nesse médico, resumindo a história, ele poderia fazer uma raspagem no meu útero para tirar aquela inflamação. Eu falei: vamos fazer. E aí Anderson falou assim: peraí, quais são os riscos? Aí existe um risco pequeno de eu tirar um pouco a mais e colar a parede do útero. Aí Anderson falou assim: e? Aí ele falou assim: se isso acontecer, aí ela não consegue engravidar, é muito difícil. Aí Anderson falou assim: não, tudo bem, a gente vai para casa. Aí Anderson chegou para mim e falou assim: você não vai fazer isso. Ele falou: a única coisa que você tem é o útero, Débora, você não vai fazer isso. Eu falei: então vamos orar, porque eu tinha que fazer a operação em janeiro. Ele ia viajar e eu tinha que fazer a operação em janeiro. Eu falei: então vamos orar para essa inflamação ir embora até janeiro, porque se em janeiro ela não for ouvida, eu prefiro correr o risco. Ele falou assim: não, a gente vai orar. E eu tomei aquela última dosagem de remédio, que ele me passou uma dosagem de remédio. Eu tomei todos os antibióticos que vocês possam imaginar. Todas as combinações de antibióticos que existem eu tomei. Ao ponto do meu médico virar para mim e falar assim: Débora, eu já não tenho mais o que fazer para você. E aí quando chegou janeiro, eu fiz a biópsia de novo. E tinha sumido a inflamação. Eu liguei para o meu médico. Falei: doutor, sumiu a inflamação. Ele: ótimo. Liga para a Ingrid e vamos fazer essa FIV. Vamos. Só que eu já tinha feito a fertilização em novembro. E quando eu fiz a fertilização, a coleta dos óvulos, eu só consegui 2 embriões. A gente deu tudo que a gente tinha. E eu consegui apenas 2 embriões. Para uma pessoa da minha idade, de 32 anos na época, consegui só 2 embriões. Só que eu estava muito feliz com aqueles 2 embriões congeladinhos lá. E eu falei: doutor, posso ir lá pegar meus filhos? Ele falou assim: vamos. Só que quando eu peguei o resultado da biópsia, a gente faz um vídeo, né, e o resultado da biópsia. O resultado da biópsia deu assim: inconclusível, não foi achado tecido endometrial. Meu médico já tinha viajado para o Egito, eu não poderia mais fazer a operação, e eu tive que repetir aquela biópsia. Eu repeti a biópsia 20 dias depois. Quando o médico enfiou a cânula no meu útero, ele falou assim: não é possível. Eu falei: o que foi, doutor? Ele: minha filha, vai para o infectologista, porque não é possível. Se eu não tivesse feito o seu exame, eu não acreditaria no que eu estou vendo. Ele: Débora, seu útero está todo tomado de inflamação de novo. Você esteve aqui há 20 dias. Fui eu que fiz o seu exame. Eu não consigo acreditar no que está acontecendo com você. E eu só chorava. Só que eu sempre falei para Deus o seguinte: Senhor, o dia que meu útero estiver limpo, a primeira coisa que eu faço é ir buscar os meus filhos. E todas as vezes que eu entrava naquele consultório e meu útero estava inflamado, eu entendia que era um não de Deus. Espera, porque não é a hora. E aí foi quando começou a pandemia, eu fui até um infectologista, comecei a fazer outros exames para saber. E ele falou assim: olha, você tem anticorpos, só que não tem qualidade. Os seus anticorpos não conseguem... A sua inflamação se tornou crônica e os seus anticorpos não têm qualidade para combatê-los. Você tomou antibiótico durante 1 ano e meio. Nenhum ser humano durante 1 ano e meio consegue tomar antibiótico e ter imunidade. Ele falou assim: você vai fazer tratamento aqui. E aí quando começou a pandemia, ele virou para mim e falou assim: olha, você não tem imunidade. Se tranca dentro de casa para você não morrer. E aí acabou tudo, fechou clínica de fertilização, fechou tudo. E eu não conseguia saber se a inflamação tinha sido tratada, se não tinha sido tratada. E aí eu fui numa nutricionista, ela falou assim: olha, você vai fazer uma dieta.
E você vai tirar todo o açúcar e todo o carboidrato da sua vida para ver se o seu corpo reage à inflamação de uma forma natural, porque quando você tira tudo isso do seu corpo vai reagindo de uma forma natural e vai desinflamando. E vamos ver se isso chega ao seu útero, para desinflamar seu útero. E eu tinha que fazer aquela dieta durante 30 dias. Com a pandemia, eu tive que fazer aquela dieta durante 90 dias. E só no início da pandemia eu perdi 6 quilos. E é muito ruim quando você vê as pessoas que te amam olhar para você, tipo assim, eu tô te perdendo. E eu falava para Anderson, vida, vamos desistir. Ele falava assim para mim, você quer desistir? Eu falei, não, mas eu não tenho mais força. Mas eu não queria desistir pelo corpo. A minha fé estava fraca. O meu espírito estava fraco. Eu já falava com o Senhor, tipo, pai, eu não estou mais suportando. E a gente tinha um combinado de nunca deixar um ou outro desistir. Quando ele estava triste, eu estava lá motivando. E quando eu estava triste, ele estava lá. E da primeira vez que começou a voltar tudo aquilo voltar, minha médica me ligou, eu liguei para o meu médico e falei, doutor, posso buscar meus filhos? Aí ele me ligou, era 10h30 da noite. Ele falou assim, Débora, olha só, você é minha paciente. Eu preciso ser sincera com você. Falei, sim. Ele falou assim, então, você tem 2 embriões. Você sempre deixou claro para mim que você quer 2 filhos. Falei, sim. Aí ele falou assim, então, quem tem 2 não tem nenhum. Que a gente pode implantar, a FIV não dá certo e você perdeu os seus embriões. E aí você vai fazer uma nova FIV. Aquilo ali nunca tinha sido uma realidade para mim. Da onde eu ia tirar dinheiro? E aí ele falou assim para mim, e você também pode botar os 2? Que geralmente quando se coloca 2, você tem um filho. Pode ser gêmeos, mas pode não ser. E aí você vai demorar 1 ano praticamente para gerar e mais 1 ano amamentando. E daqui a 2 anos você provavelmente não vai ter mais óvulos, porque sua reserva ovariana é muito pequena. Aí ele falou assim, olha, eu te aconselho a fazer uma nova fertilização. Mas eu sou seu médico, eu estou com você com o que você precisar. Eu já estava chorando. Eu fui falar com o Anderson. Eu falei, vida, o que a gente faz? Aí ele, vamos fazer no outro. Eu falei, de onde a gente vai tirar dinheiro? Ele falou assim, vendemos alguma coisa. Porque eu não quero daqui a um tempo a gente ter um filho, tentar fazer outro e você não ter mais óvulos e a gente se arrepender. Vamos deixar lá guardado. Enquanto isso a gente vai esperando o milagre de Deus na nossa vida. E aí eu voltei para minha médica e falei para ela, doutora, o que eu faço? Ela, vamos fazer nova fertilização? Vamos. Eu falei, pela fé, vamos. Não sei como é que vamos. E naquela semana Deus mandou pra gente o dinheiro exato da FIV através de uma indenização, de um processo que a gente tinha uns 3 anos na justiça. Foi exatamente o dinheiro que a gente precisava para pagar a clínica. E aí a gente trabalhou para pagar os remédios. E aí eu tomei novamente aquelas 36 agulhadas na barriga para estimular os meus ovários. Só que quando a gente começa a fazer isso, a gente tem que fazer um exame. E aí ela virou para mim e falou assim, Débora, vem aqui no primeiro dia do seu ciclo para você fazer a sua ressonância, a sua ultrassonografia. E essa médica assim já tinha muita intimidade comigo. Ela se tornou uma amiga. E quando ela botou o aparelho, ela falou assim, meu Deus do céu, garota, o que você arrumou com essa trompa? Eu falei, não, de novo não. Eu falei, eu repreendo essa trompa em nome de Jesus. Eu falei, se ela me apresentar problema agora, quem vai querer tirar ela sou eu. Aí ela virou e falou assim, mas talvez nós tenhamos que tirar. Eu falei, doutora, o que aconteceu? Ela falou, Débora, sua trompa está totalmente inchada. Aí eu falei para ela, doutora, não pode ser o cisto? Ela, pode. Mas eu não acredito muito que seja o cisto. E 1 ano depois eu estava vivendo aquele inferno na minha vida de novo. Tenta marcar com a doutora Alice está fora. Tenta marcar, a doutora Alice está fora. Enfim, conseguimos marcar com a doutora Alice. Mas a minha médica, ela é muito consciente. Ela falou assim para mim, Débora, o seu cisto está medindo 8 centímetros. Eu tinha uma minhoca de 8 centímetros dentro de mim. Ela falou assim,
eu não tô vendo a trompa, dificilmente vai ser só trompa, dificilmente vai ser um cisto. Mas ela falou assim, vamos pedir a Papai do Céu para ser o cisto. E aí eu saí daquele lugar e falei para Anderson assim, eu sei o que eu ouvi de Deus naquele lugar, naquela sala. Eu só tenho 3 alternativas. Ou Deus mentiu para mim, ou eu tô louca, que aquilo ali que eu vivi foi totalmente sobrenatural, ou eu não sei mais reconhecer a voz do Deus que eu sirvo. Aí Anderson virou para mim e falou assim, amor, duvida do profeta, não duvida de Deus. Eu falei assim, eu sei. Eu falei para ele assim, Vida, eu sei. Eu sei que eu reconheço a voz do Deus que eu sirvo. Eu sei que Deus não mente. E eu sei reconhecer quando eu tenho uma experiência com Deus. Eu falei, então, isso aqui é o cisto. E eu saí naquela fé. Na fé de que era o cisto. E eu fui fazer aquele exame e novamente a doutora Alice me perguntando tudo e eu só chorava. Eu falava, doutora Alice, tem 1 ano que eu tive aqui. Eu não aguento mais. E aí naquele dia a doutora Alice virou para mim e falou assim, Débora, eu preciso ver. Quando aquela mulher falou, eu preciso ver, eu falei, se ela está duvidando. Ela falou assim, eu preciso ver. Hoje eu não posso falar para você o que é agora, mas eu preciso ver. E naquele dia a gente foi para casa chorando muito. Muito, eu e o Anderson, a gente só chorava. E eu perguntava a Deus, eu falava, Senhor, eu não tô louca. Eu não tô louca, eu sei o Deus que eu sirvo. Eu sei quem és tu na minha vida. Aquele lugar estava tomado da tua glória. Eu não tô maluca, o que está acontecendo? E a primeira coisa que o diabo vai querer é fazer você duvidar do Deus que você serve. E quando foi 10:30 da noite, a minha médica me ligou. E esse foi o áudio da minha médica para mim. Oi, Débora, tudo bom? Acabei de falar aqui com a Joyce, que fez o exame, e falei com a Alice. Falei com as duas, tá? A Alice reviu aqui, estava difícil, foi uma coisa bem difícil. A Joyce falou que parecia um pouco cisto, mas ela ficou bem na dúvida que poderia sim ser a trompa, até porque ela não conseguiu individualizar a trompa. Mas a Alice reviu a imagem e achou a trompa deslocada. Então a trompa está lá e não faz parte dessa imagem. Então essa imagem é do cisto que realmente está bem grande. E ele fez essa multiloculação assim grande que parece ser a trompa, tá? Então não é hidrossal. E aí Deus confirmou para mim que eu não era louca e que eu ainda reconhecia a voz do meu Deus. Só que agora eu tinha uma trompa deslocada. Então, se existia alguma chance humana de eu viver aquele milagre de forma natural, humanamente falando, ali acabou. Porque o cisto que eu tenho dentro de mim tem 8 centímetros e ele empurra a minha trompa. Minha trompa não é natural como a trompa de toda mulher. E eu falei para Deus, tudo bem. Eu sempre falei para o Senhor que ela poderia ser inútil, só não queria perdê-la. E aí eu comecei a fazer todo aquele processo para a FIV. E resumindo, 1 ano depois, a minha reserva ovariana tinha baixado ainda mais. E eu comecei a fazer aquele processo da FIV com 1 folículo apenas. A minha médica falou assim para mim, Débora, seu corpo não está mais respondendo aos estímulos e a gente só tem 1 folículo. Você quer tirar esse 1 folículo? Eu não te aconselho a tirar, não vale a pena. Uma médica aqui que precisou me atender. Eu falei, não, doutora, 1 eu não quero. Não é o ciclo natural da mulher. Ela falou assim, vamos fazer o seguinte, vai para casa e toma mais 4 dias de injeções. E volta. E eu cheguei em casa, eu perguntei a Deus, eu falei, Senhor, o que eu faço? Eu paro tudo? Todo o dinheiro que eu já gastei até agora? O que eu faço? E naquela manhã eu tive um sonho que Deus falava assim para mim. Acalma teu coração.
E eu falava assim para Deus: Senhor, eu só queria 4 embriões. No meu sonho, eu só queria 4. E o Espírito Santo vinha sobre mim com aquela calmaria, sabe? E aí, eu lembro que eu tomei mais 4 dias. Aí eu cheguei lá no outro dia e eu tinha um folículo que estava disparado na frente e os outros não respondiam. E aí era a minha médica me atendendo. E ela falou assim: Débora, espera mais 2 dias para a gente cancelar esse ciclo seu. E eu falei: não, doutora, eu não quero. Ela falou assim: olha, eu te respeito, mas vai para casa, toma mais 2 dias de injeções e volta aqui. Eu falei, o Anderson falou assim: doutora Inga, a gente vai para casa pensar. E naquele dia a gente dormiu chorando os 2 na cama. E eu perguntei ao Senhor: Pai, o que eu faço? E eu adormeci chorando. E eu acordei com o Espírito Santo falando assim: atende o telefone que vem a resposta. Eu despertei, o telefone tocou. E eu falei para Anderson: o que ela falar a gente vai fazer, porque é Deus que está me respondendo. E Anderson foi, conversou com ela de novo. E ela falou assim: Anderson, eu ainda insisto em vocês fazerem. E Anderson falou assim: não, doutora, se a senhora insiste, a gente vai fazer. E eu tomei mais 2 dias de injeções. E no 8º dia, no 12º dia de estímulo, que eu tinha apenas um folículo, apareceram 8 folículos grandes. E ela falou: tá vendo? Vale a pena esperar. E aí eu fui para aquela indução, tirei todos aqueles folículos, e daqueles 8 folículos que eu tinha, fertilizaram 4 embriões, 5 embriões. O laboratório ligou pra gente e falou assim: olha, vocês têm 5 embriões. Um tá fraquinho. Eu falei: não, vai ser só 4. E aí 3 dias depois eles ligam e falam pra mim: ó, um não fertilizou, mas vocês têm 4 embriões. E ali eu vivi outra experiência de milagre com Deus, porque eu não tinha nenhum. Marcamos a implantação, feliz da vida. Foi a espera de todo esse período que Deus fez com que a gente passasse esse processo. Fez com que a gente passasse, não, o meu corpo tem essa falha. E esse foi o nosso processo. E aí nós marcamos a implantação para o dia 18 de setembro. Minha médica estava radiante. Estava tudo limpinho. Eu tinha feito outras biópsias do útero. Estava tudo ok, As plantonistas, os embriologistas estavam radiantes porque os embriões eram de ótima qualidade. Estavam desenvolvendo muito bem. Eles descongelam o ambiente um dia antes e estava perfeito. Ela falou assim para mim: seus embriões são perfeitos. E para a gente ouvir isso depois de tanta dor, era tudo que a gente queria ouvir de Deus. E eu falava assim: Senhor, obrigado, 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 obrigado. Não era do jeito que eu queria. Meu filho, eu sempre falei isso. Eu falei: nosso filho não vai ser concedido na minha casa. Mas meu filho foi concedido com amor. E a gente plantou aqueles 2 embriões. Para quem faz FIV, você toma muitos remédios. Então eu tomava 3 remédios de um por dia e tomava os outros remédios. E aí são muitos remédios. Eu estava com o meu emocional extremamente abalado, mas eu estava muito feliz. A gente implantou 2 embriões. E eu já conversava com a minha barriga. Desde então, falando: meus filhos. Os amigos, a minha família que sabia, minha mãe, eu vou comprar roupa do meu neto e da minha neta. Vai vir um casal. Nosso pastor nos acompanhou durante todo o processo. Todo o processo. E a gente sempre vai honrar a vida desse homem, porque ele orava por nós todos os dias. Todo santo dia. E ele me ligava e falava: filha, já tá com os filhotinhos aí? Eu falei: já tá aqui. E eu orava todos os dias. Até que chegou o dia do exame.
E eu respeitei o exame, né? A gente tem que fazer um beta 10 dias depois. Eu respeitei todo, não fiz exame de farmácia para não gerar em mim ansiedade. E aí a minha médica falou assim: pode fazer o exame. Saí da minha casa, fui fazer o exame. Todos os exames que eu tinha que fazer eram na Barra, num laboratório específico para eles, porque eles têm que ter todo o meu diagnóstico. E automaticamente o laboratório de lá já envia para minha médica. E foi o dia mais feliz da minha vida. Porque o Anderson, mais ansioso do que eu, me acordou às 2 horas da manhã, olhou para mim, chorando muito, e falou: vida, conseguimos. O meu positivo tinha chegado. Eu tinha pego um positivo com 48 de beta. No laboratório, acima de 25 é positivo. Choramos a noite inteira. Consagramos aquelas crianças a Deus a noite inteira. E quando foi 8 horas da manhã, eu mandei mensagem para minha médica. Falei: posso ficar feliz? Ela me respondeu assim: pode, mas com o pé atrás. Eu perguntei para ela por quê. Ela falou: Débora, o seu beta está muito fraco. Faz outro daqui a 2 dias que eu preciso saber se vai evoluir. E quando eu fiz depois de 2 dias, de 48 foi para 36. Aí ela falou assim: faz outro. Eu falei: para quê? Ela falou: porque eu ainda tenho esperança de aumentar. Quando eu fiz o 3º beta, já estava em 18. Eu tive uma gravidez química. Começou a implantar, mas não vingou como os outros dias. E ali foi o 2º quadro de depressão da minha vida, porque eu não queria ver ninguém. Eu não queria ver ninguém. Porque a sensação quando você passa por esse processo é que você vai... A sensação da gente é que aquela era a última chance de tudo. Porque todas as tentativas e todas as possibilidades, isso era algo surreal para mim, a gente ter que chegar nesse nível, nesse processo. E quando a gente chegou, a sensação era: agora a gente conseguiu, agora foi resolvido o problema. E a gente recebe o positivo, resolvido. A sensação era como se a gente tivesse voltado a zero. Era o meu sim de Deus. O útero estava limpo. Eu combinei isso com Deus. Eu tinha entendido. Ele tinha falado sim para mim. Todo o nosso caminho foi pautado no Senhor. E ter aquele negativo, eu não entendia. E o Espírito Santo, uma manhã, falou para mim: você pegou o positivo para você entender que o seu corpo é capaz. Só isso. E entrou em silêncio de novo. E eu chorei durante 1 mês. Para quem faz uma inseminação, uma FIV, a minha fé é que aqueles embriões fossem tomar vida dentro de mim. Eu orava todos os dias: Senhor, traz vida para o meu útero. Ainda que esse beta tenha dado negativo, traz vida. Ressuscita os 2 que estão aqui dentro, porque minha menstruação ainda não tinha vindo. Então eu tinha fé para isso. E eu orava todos os dias. Até o dia que a menstruação veio. E aí você vê aquilo tudo indo embora. E a minha médica falou assim: eu preciso te ver. Eu falei: mas eu não quero te ver. Ela falou: tudo bem, então envia o Anderson. Mas eu fui, eu cheguei naquela consulta e ela começou a me explicar o que tinha acontecido. E ela falou assim para mim: você é muito corajosa. Geralmente as mulheres não vêm, quem vem é o marido, para entender o que aconteceu. Você veio. E eu queria entender o que tinha acontecido.
Toda mulher pode passar por isso, tentando engravidar e às vezes a mulher nem sabe. Sabe aquele atrasozinho que a menstruação às vezes dá? Às vezes foi uma gravidez química que você teve e você nem soube. E ela falou pra mim, ela falou, Débora, é o seu corpo natural. Aí ela virou pra mim e falou assim, mas não desiste não. E nesse meio tempo eu voltei para o infectologista. E aí eles começaram a tentar descobrir uma outra coisa que poderia acontecer. E foi falado pra gente um montão de exame que tinha que fazer, biópsia no embrião, para saber se tinha problema do embrião e um montão de coisa. E eu ficava tonta com tanta coisa que eu tinha para fazer. E era tudo exame de 9 mil, de 7 mil, de 12 mil, de 20 mil. E eu falava... Chega, eu não quero mais isso, eu não quero mais, eu não consigo mais. Eu lembro que a minha médica virou para mim e falou assim, Débora, existe uma estatística que fala que quando a mulher tenta de novo, logo depois o corpo já entendeu, não desiste. Eu falei para ela, falei, doutora, eu vou para casa pensar, eu preciso respirar. E aí eu lembro que eu olhei para a cara do Anderson e falei assim, eu não quero mais. Ele falou assim, filha, se você não quiser mais, eu te respeito, vida. Mas se você quiser, eu estou com você. A gente ainda tem 4 embriões. Se o seu útero estiver limpo, se está tudo ok, vamos lá. E aí ela me passou uma bateria de exames de novo para eu fazer, inclusive a biópsia do útero. E aí, o nosso combinado era não deixar o outro desistir. E eu respeitava isso. E eu falei para ele, falei, não, amor, vamos fazer. Fui fazer a biópsia do útero, estava lá a inflamação de novo. E eu falei, eu não aguento mais. E aí foi começado a estudar a camada de dentro do meu útero, porque poderia ter células que matavam o embrião. E aí minha médica falou assim para mim, Débora, vem no 14º dia do seu ciclo, que eu quero ver o que está acontecendo dentro de você. Quero ver se tem os folículos criaram cistos. Eu quero ver o que está acontecendo com você. E eu falei assim, doutora, eu não quero mais esse ano. Ela falou assim, mas vem para eu saber. Eu fico preocupada se você está criando cistos, gera muita dor em você. E quando foi em outubro, no 14º dia do meu ciclo, fui nela. E aí eu cheguei lá, como eu falei, ela já se tornou uma amiga. Ela, você tá melhor? Eu falei, tô. Eu só não quero esse ano mais. Deixa para o ano que vem. Ela falou, não, vamos ver como é que tá. E eu não ovulo, né? Como eu falei para vocês, eu tenho que tomar injeção. E ela falou assim, tem um folículo bem grandão aqui, né? Eu falei, 14º dia, a mulher geralmente ovula no 14º dia. Aí ela, pois é, tá quase rompendo. Eu falei, mas não rompe, né, doutora? A senhora sabe disso. Ela, e aí, o que a gente vai fazer? Vai tomar o remédio para não criar cistos? Ou vai tomar a injeção para não criar os cistos? O meu quadro naquele mês era uma trompa deslocada, um útero inflamado, uma trompa apenas, sem outra trompa. E eu tinha que voltar a tomar todos aqueles antibióticos para combater aquela inflamação. E eu olhei para a cara dela e falei assim, eu preciso. Ela falou assim, eu não posso deixar seu útero ficar mais inflamado. Ela falou assim, eu te entendo, mas é para o seu bem. Eu lembro que eu olhei para a cara do Anderson. Aí ele virou para a médica e falou assim, doutora, eu falei para ela assim, eu falei, já que eu vou ter que tomar antibióticos fortíssimos, deixa eu tomar a injeção, então. A injeção que eu tomava é uma injeção de beta-HCG, que é um hormônio, né? Que todo mundo descobre quando está grávida. Então eu tinha todos os sintomas de uma mulher grávida. Quando vocês me viam com a pressão baixa aqui na igreja, enjoada, porque eu estava tomando aquela injeção que acabava comigo. E eu nunca sabia se eu estava grávida ou não, porque eu engravidasse ou não engravidasse, eu tinha todos os sintomas de uma grávida. Eu tomava aquela injeção, eu enjoava, eu ficava inchada, tudo que uma grávida descobre quando está grávida, descobre, eu tinha com aquilo. E eu falei para ela, já que eu vou ter que tomar tanto antibiótico, passa logo essa injeção.
Só assim eu não preciso tomar o anticoncepcional para bloquear os cistos. E o Anderson olhou para a cara dela com a cara mais deslavada do mundo e falou assim: doutora, já que a Débora vai tentar, vai tomar a injeção, a gente pode tentar? Aí ela: tentar o quê, menina? Não, ela virou e falou assim: tentar o quê? Natural? Aí Anderson falou assim: ela não vai tomar injeção, ela vai ovular, porque tá aí, ó, folículo grande. Como ela não ovulava, essa injeção ela era usada no processo antes de fazermos a FIV. Essa injeção ela era usada para induzir a ovulação, para que ela ovulasse e a gente fizesse as tentativas de forma natural. E ainda assim não acontecia por causa dos outros problemas, né? Então, por isso que nesse momento eu falei: peraí, já que ela vai tomar e a gente não pode tentar, né, implantar o embrião que está congelado porque o útero está inflamado, uma tentativa natural não custa nada. Porque dentro do meu coração algo falava para mim que tinha que acontecer. Teve uma noite que a gente acaba tendo que falar de intimidade. Uma noite eu falei com ela: amor, eu estou sentindo algo de Deus que é para a gente fazer uma tentativa natural agora. E fizemos tentativa natural, né? E aquilo era complexo para a gente, porque a gente viveu períodos dessas tentativas que isso prejudicava até a relação como casal, porque você faz com o objetivo de ter filho e não com o objetivo de namorar com a sua mulher. E tudo isso para nós dois como casal foi uma batalha pra gente tratar em nós. A gente precisou ser muito unido para entender que às vezes a gente ia ter que namorar com o propósito de ter um filho. E os primeiros meses não foram legais. E eu olhava para ele e eu falava assim: eu não quero ter hora para namorar. E a gente foi tratando isso. E a gente sempre foi muito unido para entender isso. E Deus foi dando sabedoria a gente como casal para entender. Foram 6 meses ao todo fazendo esse tratamento, que é chamado de coito programado. Você sai do consultório com hora para namorar. E aí naquele dia eu olhei para a cara do Anderson, eu quis matar ele, que eu falei: eu vou matar esse homem. Eu não estou me aguentando em pé. Meu útero está inflamado. Minha trompa está deslocada. Eu estou tomando antibiótico. E ele acha que eu vou engravidar. E aí minha médica olhou para ele e falou assim: tenta. Para papai do céu nada é impossível. E a gente saiu dali e foi conversar. Ele falou assim: amor, eu não sei por que eu tive esse ímpeto de perguntar à doutora Ingrid. Ele falou: você sabe que eu respeito você. Você sabe, eu sei o que você está sentindo. Ele falou: amor, eu nunca iria perguntar isso se a doutora Ingrid, se eu não sentisse no meu coração. E eu falei para ele, ela me deu a receita. Você vai aplicar a injeção tal hora. E aí vocês vão namorar tal dia. E ela ainda falou assim: vai com hora marcada não. Vai namorar. Eu olhei pra cara dela e falei: como é que alguém que acabou de passar por uma FIV faz disso e tem ânimo para namorar? E aí eu entendi que às vezes a gente passa por certas coisas que se a gente não tiver alguém do seu lado que motive a sua fé, você morre. E eu sempre olhei para o Anderson como alguém que motivava a minha fé. E quando eu não tinha mais fé, eu sobrevivia da dele. E naquele momento eu não tinha fé. Não é que eu não tinha fé em Deus, eu não tinha fé mais em mim, no meu corpo. Eu já tinha entendido que o meu corpo é incapaz de gerar um filho. Eu já tinha entendido que eu poderia sim ter dificuldade durante anos. A única certeza que eu tinha era a certeza de que Deus falou que eu iria gerar meu filho. Mas quando? Eu nunca sei. E eu saí daquela clínica, conversei com o Anderson, ele falou: vida, se você não quiser tudo bem, mas é o que está no meu coração. E aí a gente saiu daquele lugar, conversamos, eu tomei aquelas injeções, nós fizemos todo o tratamento.
E hoje, esse é o som que eu tenho dentro de mim. Meu filho chegou naquele mês de forma natural, contrariando todo o diagnóstico possível que eu poderia ter, e mostrando para nós quem é Deus em nossas vidas. A médica, ela falou assim, quando a gente deu a notícia para ela, porque a gente fez 3, 4, 5 betas para ter a certeza, a médica falou assim: gente, eu não consigo entender, porque não tinha como dar certo. Ela falou, não tinha como dar certo. Quando vocês tinham tudo para dar certo, deu errado. E quando vocês tinham tudo para dar errado, deu certo. Com o tratamento, quando a gente fez tudo, a gente gastou muito dinheiro. Todo dia. Tudo estava certo. Era a melhor clínica, uma das melhores do Brasil. A melhor do Rio de Janeiro e uma das melhores do Brasil. Lá na Barra, e eles falaram assim: olha, seus embriões estão perfeitos, está tudo perfeito. Débora, seu útero está lindo, está tudo perfeito. Você sai com a certeza que eu consegui. Eu consegui. E eu não consegui. O que Deus fez foi mostrar, não que eu estava passando à frente dele, porque durante todo o processo ele também nos conduziu, mas ele queria que o milagre fosse provado. Porque se simplesmente a gente não tivesse passado por um processo tão doloroso, não teria milagre para contar. Teria o milagre da vida, mas eu não teria um milagre para provar, porque eu tenho muito exame. A gente tem muito médico que acompanhou e que sabe. Então, eu lembro que teve um dia que eu falei para Deus, antes de fazermos a fertilização, eu falei para Deus, eu falei assim: Senhor, é muito difícil para mim, eu na minha humanidade, conseguir te dar crédito de um milagre daquilo que eu tive condição financeira para fazer. Mas ainda assim eu vou te dar esse crédito. É seu. O Senhor é que faz a vida. O médico adianta o caminho, ele ajuda. Mas eu não consigo enxergar um milagre por completo, porque o Senhor não precisa disso. Por que que tem que ser assim? Mas se tiver que ser, amém. E quando a gente conseguiu o natural, Deus falou comigo: você falou que não me daria o crédito se fosse daquele jeito. Então eu fiz da forma que você vai me dar crédito. Milagre existe, gente. Eu vivi. Eu achei que eu não ia viver. Sabe o que é você parar a noite e pensar: eu não vou ter um filho, cara. Eu vou ficar velho. Meus pais vão morrer. Vou ter só eu e minha esposa. A gente vai ficar velho, angustiado, triste. Como que eu vou pregar? Como que eu vou cantar? Como que eu vou falar Deus faz milagre se eu não vivo? Mas eu cantava que a gente vai viver, você vai viver, a gente vai. Quantas vezes vocês me viram te motivar quando eu não tinha força para me motivar? Mas hoje, quando eu cantar, quando a Débora cantar, quando esse ministério de louvor te falar, tem milagre, Deus faz milagre, é porque Ele faz. E não é porque eu acho, porque eu li na Bíblia, é porque eu vivi. Então se você hoje você está aqui à noite, você veio para mais um culto, não sabia o que ia acontecer. Mas o que eu quero é que a experiência que a gente viveu sirva para encher tua fé. Sirva para que você olhe hoje para a situação que você está hoje e fale assim: Deus, eu já não aguento mais, eu já não vejo mais solução para mim, mas eu estou vendo o que o Senhor está fazendo ainda. Porque era muito doloroso para mim ver milagre na vida dos outros, ver pessoas que
conseguia, uma pessoa que tinha um câncer era curada, a gente vê testemunhos por aí, e eu chegava ao ponto de acreditar e falar assim, parece que é a história da carochinha, porque você não via acontecer em você uma coisa básica, que é aquilo que todo mundo consegue, ter um filho. E quando você é impedido disso, você fica, não pode ser, família é promessa, a gente está tudo certinho, está tudo bonitinho, como que não consegue? Deus tem os planos dele. Eu tive que aprender a esperar e aceitar, mas não foi fácil. Não fui um filho muito obediente. Teve dias de ser como Jó, né? De olhar para Deus e falar, brincadeira. Você não vai passar sua caminhada perfeito, porque a gente não passou também. Mas Deus conhece a limitação da nossa humanidade. Deus conhece a sua limitação, quando você já não crê mais. Mas por isso que Jesus fala, a fé que você precisa para mover uma montanha é do grão de uma mostarda, ou seja, não precisa de muita coisa não. Você não precisa estar forte o tempo todo. Você pode esmorecer, você pode ficar fraco, não se preocupa. A força vem dele, não é a sua. Então o que eu quero te deixar hoje, nessa noite, é entender que o milagre que você está esperando, ele é capaz de fazer. Ele vai fazer. Vai chegar o seu momento, vai chegar a sua hora. E eu só peço a você uma coisa, creia. Creia até o final. Até o final. E quando acontecer, você vem aqui e conta, porque vai motivar outro, vai motivar outro e vai motivar outro. E as pessoas vão ver, olha o que a mão do Senhor fez. Todo mundo vai ver. Nosso filho não é o milagre, ele é fruto do milagre de quem Deus é. É sobre isso que a gente quer falar, e a gente vai gastar todos os dias da nossa vida falando sobre isso. Ele é fruto do milagre que Deus fez, porque o milagre começou em nós, na nossa transformação, naquilo que a gente vive. Então, o mesmo Deus que age na minha vida é o Deus que age na sua. A única coisa que você não pode é desistir. Se você não tiver alguém do seu lado para modificar a tua fé, procure alguém. Tenha um amigo. Amigos curam. Quantas vezes eu precisei ser curada por amigos? Tenha um pai espiritual. Porque se não fosse o nosso bispo, muitas das vezes a gente também não aguentaria. Tenha amor pela sua família. Porque essa frase que você está lendo aqui, ela era falada para mim todos os dias por alguém da minha família. Ou minha mãe, ou minha tia. Tenha alguém sempre do seu lado que vai olhar para você e vai falar para você, ó, não desista. Porque a única coisa que Deus quer de nós é que a gente não desista, para que Ele possa fazer a obra dele na nossa vida. No mundo busquei, mas não preencheu-me. Canções tão vazias, tesouros que um dia eu esconderei. Então você veio e me trouxe pra perto. E todo desejo é satisfeito em seu amor. Não há nada melhor, não há nada melhor, não há nada é melhor que meu Deus. Eu esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos e pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos o verão e temerão e confiarão no Senhor. Não tenho medo,
defeitos e falhas, não vou esconder o